Podcast, a nova mina de ouro. Talvez, não sei, veremos. Como já havia dito no início do vídeo, podcast é o quê? A nova rádio, nova televisão? Bem, não sei. Na verdade não sei. Porque o podcast é um mundo em si só, de tão vasto que ele é. E de onde é que vem um podcast? Como a maioria das coisas que agora funcionam muito bem, é uma coisa que surgiu com a internet, o podcast, porque o seu acesso cresceu também com o crescimento da internet. Então, posso muito bem dizer que o podcast é uma coisa que surgiu com a internet, cresceu com a internet e vai aumentar o seu alcance, porque a internet também está a aumentar o seu alcance. Mais pessoas estão a ter acesso a telefones, mais pessoas estão a ter acesso ao meio de ter internet. Então o podcast claramente vai crescer com esse mundo. Ou pode ser uma coisa que vai passar, não sei. Mas por enquanto e agora é algo que está a funcionar. E o que seria um podcast? O que seria um podcast? Normalmente um podcast é composto por um host, alguém um apresentador. Mas aqui não é apresentador só. É alguém que também está ali para bater um papo. Podcast, na maioria das vezes, é um bom bate-papo. Um bom podcast, na maioria das vezes, é um bom bate-papo. Dependendo do tópico, o bate-papo pode ser interessante para outros ou não. Mas o podcast, na sua essência, é um bom bate-papo. O podcast é um bom bate-papo. Só que, para tornar as coisas mais interessantes, mais calientes, mais atrativas, normalmente os podcasts contam também com convidados. Que enriquecem o tópico do podcast em si. E normalmente esses convidados são pessoas que são especialistas no tópico que o apresentador escolheu. Até pode nem ter escolhido, mas desenvolveu-se durante o bom papo que o apresentador e o convidado estavam a ter. Isso é que torna um podcast algo interessante. E, bem, nós que gostamos de falar na internet, e não esquece de deixar, falar em gostar, não deixe de deixar o like, o comentar, subscrever, porque amanhã o vídeo que vai sair é o vídeo sobre como criar um podcast. Então subscreva para não perder esse tópico. E, continuando, o podcast ele conta com um convidado e com um apresentador para tornar o podcast interessante. Depois de tornar o podcast interessante, onde que fica interessante para nós que ainda não entramos neste mundo? Como fazer dinheiro? Porque nós gostamos de ideias que trazem dinheiro. Então, como fazer dinheiro com podcast? E essa é a parte que interessa com mais força a nós todos. O podcast pode ser rentável através das publicidades, que é essa parte aí que torna o podcast como rádio ou a televisão, porque a publicidade pode muito bem ser a base do sustento monetário do podcast, porque dependendo do alcance que o podcast tem, ter espaço no teu podcast pode custar muito para as empresas, para os indivíduos que querem estar aí no teu podcast.
como uma marca, como para publicidade. E a outra forma de podcast ter valor é ele ser comprado por empresas maiores para usar como uma plataforma de distribuição. Um método seria por exemplo, uma Vodacom comprar um podcast que fala de tecnologia, e daí o podcast e a Vodacom será a cara da publicidade ali mesmo, toda hora está no podcast. Claramente toda pessoa que for ver o podcast vai relacionar o podcast com o Vodacom. Isso vai trazer mais clientes para a Vodacom. Depois mas antes de chegarmos a esse tópico de dinheiro, quando falamos de tipos de podcasts, existem diferentes tipos de podcasts que podem facilitar a criação do podcast. Existem podcasts para entretenimento, e aqui em Moçambique o podcast que me vem assim à cabeça para podcast de entretenimento seria Shamecast, Kubula. Também temos podcasts para informação, e gosto muito do podcast Pontes, é muito interessante. Também temos podcasts para educação e temos TED Talks, algo que eu também escuto. Quer dizer que nós podemos muito bem criar podcasts interessantes, independentemente do tópico, desde que aquele nosso bate-papo seja interessante para quem também estiver a nos assistir. E quando isso fica interessante para quem está nos assistir, isso traz audiência. Audiência traz marcas trazem dinheiro. Daqui sacanamente, quem gostou da ideia, deixa like. Quem não gostou, deixa like, porque você gostou do vídeo. E subscreve. Não perdes nada, é grátis.